Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o capítulo 4, que fala sobre as organizações internacionais. Você vai conhecer as principais organizações internacionais, suas características, seus membros e seu papel na ordem mundial. Nos campos de atuação dessas organizações, em que elas contribuem, geralmente para a construção de uma cidadania global, na medida que tentam promover o desenvolvimento econômico e social em todos os países. Algumas das organizações atuam na América do Sul, em parte na África e outras regiões. Vejamos o primeiro. Bem, gente, vamos para o primeiro slide. E o primeiro item fala sobre o fortalecimento das organizações internacionais. E aí ele diz que, com o final da Guerra Fria e a globalização, estudiosos e governos passaram a perceber a existência de problemas comuns no mundo inteiro. Mas por que depois da Guerra Fria? Bem, a Guerra Fria era o quê? A Guerra Fria era uma disputa de poder hegemônico entre as duas vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. E veja bem, após o final dessa disputa entre eles, Estados Unidos e a União Soviética, e por causa de vários problemas comuns a todos os povos, houve o fortalecimento das organizações internacionais. Elas congregam ou atuam em múltiplos países e se ocupam de temas variados. Veja bem, a manutenção da paz, o meio ambiente, a saúde, o trabalho, comércio e outros. Bem, gente, vamos ver a primeira organização internacional, a ONU. A ONU foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. Já visto que, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma outra instituição, a Liga das Nações, que nós vamos ver mais na frente. Os objetivos da ONU eram promover a cooperação entre os povos e o desenvolvimento social e econômico dos estados mais pobres, e garantir os direitos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. O financiamento da ONU é feito por contribuições voluntárias entre os países membros, ou seja, os mais ricos pagam mais e os mais pobres menos, ou até nada em alguns casos. Há algum tempo se pedia o perdão das dívidas dos países africanos, e isso tudo por intermédio da ONU. O principal órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por 15 países membros e decide os problemas de guerra e conflitos militares, ajuda vítimas de um conflito e etc. Continuando na ONU, nós vamos ver aí que a ONU possui o Conselho de Segurança, formado por 5 países membros. Neles estão Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Olha aí, com o fim da Guerra Fria, a ONU passou a ter um papel mais ativo. Ela se fortaleceu também em função da globalização, isto é, da interdependência cada vez maior de todos os povos e estados,
e do reconhecimento da existência de problemas comuns da humanidade. Então, a ONU ela passou a ter uma visão geral dos problemas mundiais. Nota-se a presença mais ativa na ONU nos problemas mundiais a partir de 1991. Foi quando exatamente a Guerra Fria tinha terminado, o Muro de Berlim caiu, né? Foram alguns fatos que começou a ONU a analisar esses problemas. Então, alguns deles estão aqui. O envio das tropas aliadas na Guerra do Golfo, a formação das tropas de paz, os chamados Boinas Azuis. Essa tropa de paz é formada por vários soldados de vários países e ela tem o objetivo de manter a paz na África, Somália, a Ruanda e na antiga Iugoslávia, bem como no Timor-Leste, para onde foram tropas brasileiras, além de outros países, e no Haiti, em que tropas brasileiras ficaram encarregadas de manter a paz. Geralmente, uma crise política, né? A ONU estava lá, principalmente os brasileiros, né? A ONU, no Haiti, em que as tropas brasileiras ficaram encarregadas de manter a paz, como já foi dito, o governo brasileiro, nesse período, ele gastou em torno de 300 milhões de dólares e conseguiu manter a paz. Logo em seguida, veio um terremoto no Haiti e aí a situação ficou meio complicada. Um outro detalhe importante da ONU é o poderio econômico dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Hoje já não é avassalador em comparação ao restante do mundo, como se era observado em 1945. Novas potências, médias ou regionais surgiram nas últimas décadas, com a grande influência sobre o seu entorno, como é o caso da África do Sul, do Brasil e da Índia. Países esses que foram se tornando países em desenvolvimento. A ONU tem sua estrutura. É formada pela Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça, como também programas a seguir. E aí vejamos alguns deles. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, conhecida como a Unicef, que atua no Brasil, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Fundo de População das Nações Unidas. A gente vai ver isso aí bem especificamente. E aí tem as agências especializadas em assuntos cruciais para a humanidade, que nesse caso nós temos aí a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e aí ela tem as suas regras de proteção ao trabalhador, né? Está sempre na luta. A Organização Mundial de Saúde, que hoje vem trabalhando intensamente por conta do Covid-19. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, também muito atuante, né? E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que vamos falar daqui a pouco. Bem, gente, a Assembleia Geral da ONU.
é um órgão deliberativo para o qual todos os países membros enviam um representante oficial que participa dos debates e deliberações. A Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário da ONU, tem sua sede na cidade de Haia, nos Países Baixos, a Holanda. E o secretariado, formado por um secretário-geral e milhares de funcionários procedentes de vários estados nacionais. É incumbido da execução de tarefas diárias da organização, dentro e fora da sede da ONU. As agências especializadas e programas da ONU, a continuação. Nós temos aí a Unesco. A Unesco, já foi dito, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Essa agência ela procura fortalecer os laços entre as nações e mobilizar o público para que cada criança e cidadão tenha acesso a uma educação de qualidade. E aí está incluído aí vários projetos, né, em todos os países do mundo. Os patrimônios naturais são formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitat de espécies animais e vegetais ameaçado e áreas que têm um valor científico de conservação ou estético. Os patrimônios mistos são áreas naturais com a intervenção humana, sendo difícil classificá-los apenas como culturais ou naturais. Ou veja bem, a Unesco ela vem trabalhar não só com a educação, mas também com a ciência. Então, os patrimônios naturais são algumas áreas, né, que para a ONU ela vai ter um valor científico, né? Por isso que há as preservações, certo? De algumas áreas ambientais. E agora vamos ver a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Tem sua sede em Roma, na Itália, e os objetivos são eliminar a fome, a insegurança alimentar e a malnutrição do mundo, ajudar a eliminar a pobreza e promover o desenvolvimento econômico social do mundo. É também um órgão muito importante da ONU. Temos também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, com sede em Genebra, na Suíça. O objetivo de promover o direito do trabalho, fomentar, ou seja, motivar a criação de empregos decentes, desenvolver a proteção social e reforçar o diálogo social no campo do trabalho. O Banco Mundial e o FMI. Esses aí são duas instituições econômicas. O FMI é um organismo com sede na cidade norte-americana de Washington, criado em 1945, tendo como objetivo estabelecer a cooperação econômica em escala mundial. Veja bem que o FMI ele vai analisar empréstimos para que um país se recupere de algum dado negativo economicamente. Então, os empréstimos do FMI são concedidos aos países com problemas financeiros. Para isso, é preciso cumprir metas estipuladas pelo organismo. Nela estão previstas a implantação, por parte do devedor, de ajustes orçamentários, corte nos gastos públicos, monitoramento da taxa cambial, barrar o consumo excessivo com a diminuição salarial, dentre outros. Ou seja, praticamente quase levando um país ao excesso econômico. O Banco Mundial, também conhecido como BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, é uma agência das Nações Unidas criada no 1º de julho de 1944. Sua sede está localizada na capital dos Estados Unidos, Washington. O Banco Mundial ele fornece financiamento para os governos
que deve ser destinado essencialmente para infraestrutura de transporte, geração de energia, saneamento, além de contribuir em medidas de desenvolvimento econômico e social. Gente, vamos agora para as organizações militares internacionais. E começamos aí com a OTAN. A OTAN tem como significado Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela agrega 29 países e apresenta a maior força militar. A OTAN nasceu durante a Guerra Fria, fundada em 1949, e sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Os membros plenos da OTAN são Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental em geral, a Turquia e algumas nações da Europa Oriental. Aí nós temos aí o mapa que ele mostra os países membros com a data de adesão até 2018. Aí vocês vão ter que dar uma olhadinha no livro, né? Bem, gente, o objetivo da OTAN foi criada para defender seus países membros capitalistas de uma possível ameaça socialista ou soviética, isso durante a Guerra Fria. Seu grande rival era o Pacto de Varsóvia, uma organização militar atualmente extinta que congregava a União Soviética e a maioria dos estados da Europa Oriental. O Pacto de Varsóvia também tinha como seu objetivo defender os países socialistas do avanço do socialismo, né? E aí, com o fim do Pacto de Varsóvia, pensou-se que a OTAN também seria extinta, o que não ocorreu. A OTAN foi adquirindo novos objetivos, como lutar contra as ameaças terroristas ou fazer oposição a nações não parceiras que pretendem desenvolver armas de destruição em massa, como o Irã, a Coreia do Norte. Além de continuar atuando em defesa dos países ou em defesa dos interesses comuns de seus países membros. E aí vem a Organização para a Cooperação de Xangai. A Organização para a Cooperação de Xangai é um tratado internacional criado em 2001 na cidade de Xangai, na China. E aí eles têm os membros como a Rússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão e a própria China. Com o objetivo é fortalecer a confiança mútua entre a vizinhança, entre os Estados-membros, promovendo a cooperação efetiva em política, comércio, economia, pesquisa, tecnologia e cultura, educação, energia, transporte, turismo, proteção ambiental e etc. Outros tratados ou acordos militares. Temos a ANZUS, a sigla de Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América. Visa uma atuação militar defensiva no Pacífico Sul. Esse tratado, ou aliança militar, foi criado em 1951, tendo sua sede em Canberra, na Austrália. Um outro acordo é o Acordo de Defesa entre Estados Unidos e Israel. Assinala a cooperação entre esses dois países em caso de guerra. Além disso, com esse acordo, Israel recebe ajuda econômica e militar dos Estados Unidos, podendo até receber determinados aviões ou armamentos sofisticados que os Estados Unidos
não vendem para outros países. Privilégio aí. O Acordo de Defesa dos Estados Unidos com a Coreia do Sul existe desde o final da Guerra da Coreia, 1950 a 1953, quando o país ficou dividido em dois e o tratado para o fim da guerra não foi assinado. Ou seja, no período, a Coreia ficou dividida em Coreia Socialista e Coreia Capitalista. Essa divisão da Coreia começou com um combate pelas tropas dos Estados Unidos, das forças japonesas que ocupavam a península da Coreia desde 1910. E aí nós temos aí a grande figura do presidente norte-coreano, o Kim, à esquerda, cumprimentando Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa aula. E tá aí para vocês a agenda, né, do dia 23 de 2020. Foi visto aí o capítulo 4, os itens 1 e 2. Atividade de classe, resolver no caderno as atividades do texto e ação. Páginas 76, 80 e 83. Isso aí não vai levar nem o quê? 8 questões. Bons estudos, proteja-se, né? Tá aí umas dicas do coronavírus. Lavem bem as mãos, use a máscara e um grande abraço para vocês. Uma boa